Olá, depois dos Estados Unidos e da União Europeia, o governo da Ucrânia repudiou ontem as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem à China e aos Emirados Árabes Unidos, quando disse que o país invadido pela Rússia é corresponsável pela guerra e acusou os Estados Unidos e a Europa de alimentar o conflito. A Ucrânia renovou o convite para o presidente brasileiro ir a Kiev ver pessoalmente o impacto da guerra. À tarde, ao receber o presidente da Romênia, Klaus Werner, Lula leu um texto dizendo que seu governo condena a invasão e defende uma solução negociada do conflito. Ao se alinhar com o discurso da China e da Rússia, o governo brasileiro abandonou a neutralidade. Condenou a invasão e exigiu a retirada total, imediata e incondicional da Rússia em 2 resoluções aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas elas não têm maior efeito. Na prática, o presidente Jair Bolsonaro foi a Moscou antes da guerra e prestou solidariedade à Rússia quando a invasão era iminente. Queria garantir o suprimento de fertilizantes russos para o agronegócio, uma das suas bases políticas. As importações da Rússia para o Brasil aumentaram 28% no ano passado. Isso ajudou a alimentar a máquina de guerra do Kremlin. O comércio russo com a Europa caiu pela metade desde o início da guerra e com a China dobrou. Isso mostra onde estão as alianças. Desde antes da posse, Lula e seus principais assessores de política externa defendem o diálogo e as negociações de paz. Estão certos? É preciso negociar o fim da guerra, mas uma mediação equilibrada exige neutralidade e tratamento igual das duas partes. O assessor internacional do Palácio do Planalto, Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores nos 2 primeiros governos Lula, foi a Moscou, mas não foi a Kiev. O Brasil recebeu, na segunda-feira, o ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, que declarou que os 2 países têm visões semelhantes sobre a guerra e não foi desmentido pelas autoridades brasileiras. O ministro do Exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, não foi convidado para vir a Brasília. Lavrov seguiu para Venezuela, Cuba e Nicarágua, ditaduras apoiadas pela Rússia, por serem anti-norte-americanas, num sinal do isolamento internacional da Rússia. A China, que o Brasil quer incluir num suposto clube da paz, um grupo de países para negociar uma solução do conflito, não é neutra. A preocupação do regime comunista chinês é que o ditador Vladimir Putin não caia para que a Rússia não tenha um governo mais próximo do Ocidente numa possível Segunda Guerra Fria com os Estados Unidos. A abertura política na China acabou em 1989 com um massacre na Praça da Paz Celestial. No mesmo ano, houve uma série de revoluções liberais que derrubaram o comunismo na Europa Oriental. Em 1991, acabou a União Soviética. A queda de Putin seria um segundo fim da União Soviética, na visão dos chineses, uma ameaça ao autoritarismo chinês. Se a Rússia se torna democrática e se inclina para a Europa e o Ocidente, a China, ou o regime comunista chinês, ficaria mais isolado. O Brasil corre risco de ser um inocente útil, deixando-se manipular para que a Rússia pose como um país interessado em negociar e a Ucrânia como intransigente. Mas o que a Ucrânia quer, por mais irrealista que seja, é a retirada das forças russas de seu território. O Brasil defende o respeito ao direito internacional como base de sua política externa. Está na Constituição. A Carta da ONU proíbe a guerra de conquista, e é disso que se trata, uma guerra imperial de agressão e de conquista, e a Carta da ONU consagra os princípios de soberania nacional e integridade territorial. É proibido mudar fronteiras pela força e declarar que um país não tem o direito de existir, como disse Putin ao iniciar a guerra. No direito internacional, como no direito penal, o uso da força só é legítimo para se defender, em legítima defesa. Se um país é invadido, tem o direito de pedir ajuda internacional para se defender. Os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão apoiam o esforço de guerra da Ucrânia, sem o qual os russos já teriam tomado Kiev. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba.
Lula vai a Portugal em 25 de abril, aniversário da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista em 1974. Desde já enfrenta protestos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, é assim que eles chamam lá, manteve a visita com a explicação de que o Brasil conversa com os dois lados. Para ser um mediador neutro, precisa dar tratamento equitativo aos dois lados. O chanceler russo foi recebido em Brasília e fez palestra no Instituto Rio Branco, a escola de diplomatas do Itamaraty, no dia em que a Rússia condenava a 25 anos de prisão o oposicionista Vladimir Kara-Murza, sob a acusação de divulgar informações falsas sobre a invasão da Ucrânia. Ao falar na Assembleia Legislativa do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, um ano atrás, Murza denunciou a repressão violenta a quem critica a guerra dentro da Rússia. Já houve 20 mil presos, 15 mil no primeiro mês, para ver como a repressão aumentou. Murza era amigo do ex-vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov, assassinado a 50 metros das muralhas do Kremlin em 27 de fevereiro de 2015, 2 dias antes de um comício em que denunciaria as ações de Putin para provocar uma guerra no leste da Ucrânia e a corrupção generalizada na Rússia. Murza é um dos mais importantes oposicionistas russos, depois de Alexei Navalny, que está preso e condenado a 11 anos e meio de prisão por fraude num processo forjado. Murza comparou sua condenação, a maior de um oponente da guerra na Ucrânia, aos processos de Moscou no período stalinista, nos anos 1930. No tribunal, ele disse: só me culpo por uma coisa, fracassei ao não conseguir convencer meus compatriotas e os políticos de países democráticos do perigo que o atual regime no Kremlin representa para a Rússia e para o mundo. Em outro processo, o jornalista norte-americano de origem soviética Ivan Gershkovich foi apresentado ontem a um tribunal de Moscou. Correspondente do jornal The Wall Street Journal, Gershkovich foi preso sob acusação de espionagem no mês passado em Ekaterimburgo, a cidade onde o último czar e sua família foram assassinados pelo regime pela Revolução Comunista em julho de 1918. O correspondente do Wall Street Journal buscava informações sobre a empresa de segurança privada Wagner, acusada de crimes de guerra na Ucrânia. Gershkovich é o primeiro jornalista dos Estados Unidos preso e acusado de espionagem na Rússia desde o fim da Guerra Fria. Pode pegar até 20 anos de prisão. Ele negou as acusações, mas a justiça russa decidiu manter a prisão. A defesa queria que ele fosse para a prisão domiciliar. Nestes casos, a condenação é praticamente certa. Gershkovich só deve ser solto numa troca de prisioneiros. É mais um sinal da guerra de Putin contra o jornalismo. Putin foi, no dia 16, às províncias ucranianas de Lugansk e Kherson, anexadas ilegalmente pela Rússia no ano passado, junto com as de Donetsk e Zaporígia. O ditador russo tenta levantar a moral da tropa antes de uma contraofensiva de primavera da Ucrânia. A Polônia, a Hungria e a Eslováquia suspenderam as importações da Ucrânia e a Bulgária ameaçou fazer o mesmo. Por causa da guerra, a União Europeia suspendeu no ano passado as tarifas de importação sobre produtos ucranianos para ajudar o governo de Kiev a sustentar o esforço de guerra e manter a economia de pé. Antes do acordo para a Ucrânia exportar a produção agrícola através do Mar Negro e da Turquia, um grande volume de grãos saiu por terra e abalou os mercados da Europa Oriental, o que provocou o protesto de agricultores. A Polônia, um dos países que mais apoiam a Ucrânia, já anunciou um acordo. Nos Estados Unidos, a televisão Fox News, uma fábrica de mentiras ligada ao Partido Republicano, fez um acordo com a empresa Dominion Voting Systems, que acusou de fraudar a eleição presidencial de 2020 para ajudar Joe Biden e prejudicar o então presidente Donald Trump. A Dominion cobrava uma indenização de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 8 bilhões de reais, por calúnia e difamação.
A Fox News vai pagar 787 milhões e meio de dólares para evitar um processo. São cerca de 3 bilhões e 926 milhões de reais. A Fox News não terá de reconhecer publicamente que mentiu. Os Estados Unidos pressionam 2 generais do Sudão, o presidente Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército, e o vice-presidente Mohamed Hamdan Dagalo, chefe do maior grupo paramilitar do país, acusado de massacres no genocídio de Darfur, a encerrar os combates que mataram pelo menos 270 pessoas e deixaram 2.600 feridos desde sábado. Os Estados Unidos pressionaram os generais a retomar a transição para um governo civil. A polícia de Nova York desarticulou o que chamou de uma delegacia de polícia da China instalada no bairro de Chinatown para espionar e perseguir inimigos da ditadura chinesa. Os documentos vazados do Pentágono revelam uma avaliação dos Estados Unidos de que Taiwan é altamente vulnerável a um ataque aéreo do regime comunista chinês, que considera a ilha uma província rebelde e ameaça invadir se Taiwan proclamar a independência. A China conseguiria dominar o espaço aéreo, mas, como Taiwan é uma ilha, a invasão exigiria um assalto anfíbio, a mais difícil das operações militares, e os Estados Unidos prometem defender Taiwan, o que poderia deflagrar uma terceira guerra mundial entre potências nucleares. Diante das dificuldades da Rússia na Ucrânia, onde todos os analistas esperavam uma vitória rápida das forças de Vladimir Putin, uma invasão de Taiwan é hoje um pouco menos provável. A boa notícia é que a economia chinesa cresceu no primeiro trimestre num ritmo de 4,5% ao ano. Sob o impacto da política de Covid-0, abandonada em dezembro passado, a China cresceu apenas 3% em 2022, o pior resultado em décadas. Para este ano, a meta do governo é de uma expansão de 5%. Como a China é a maior parceira comercial do Brasil, no ano passado o volume de comércio passou de 150 bilhões de dólares, fica melhor para fazer negócios com o país. Na França, o presidente Emmanuel Macron foi à televisão para defender sua reforma da Previdência, repudiada pela maioria dos franceses, e que gerou uma grande onda de protestos, mas não pediu desculpas, manteve a arrogância e o tom professoral. As centrais sindicais francesas planejam uma grande manifestação no Dia do Trabalho, 1º de maio. E um tribunal de recursos da França absolveu a companhia aérea Air France e a fábrica de aviões Airbus pelo pior acidente da história da aviação brasileira, a queda do voo 447 da Air France em 31 de maio de 2009, que matou todas as 228 pessoas a bordo, inclusive os 58 brasileiros. Ao passar pela zona de convergência intertropical, o avião enfrentou uma tempestade que congelou as sondas que medem a velocidade e a altitude. Assim, o piloto automático foi desativado e o segundo copiloto assumiu o controle do Airbus 330. Inexperiente, ele empinou o nariz do avião, que subiu para uma altitude em que o ar era rarefeito, onde perdeu a sustentação e caiu gradualmente com o nariz empinado durante 4 minutos até afundar no Oceano Atlântico. A justiça francesa decidiu que não foi possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre o problema da aeronave, o erro do piloto e a tragédia. Como o problema havia acontecido antes, a companhia aérea e a fabricante do avião deveriam ter treinado os pilotos para tal situação. As famílias das vítimas ficaram revoltadas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!